Band. O Guarani segue se preparando sob o novo comando de Hélio Cizenando. Mirando a estreia na Série C, o Bugre conta com menos de 20 dias até a primeira partida. De saída, Marcelo Cordeiro não faz mais parte do Alviverde. O auxiliar fixo do clube encerrou sua passagem de 23 meses no Brinco de Ouro, após receber o convite de Matheus Costa para trabalhar na Inter de Limeira junto ao ex-técnico. Durante transições de treinadores, o auxiliar chegou a assumir o Bugre em 4 ocasiões, com uma vitória, um empate e 2 derrotas, além de ser o responsável por comandar o time na disputa da Copa Paulista do ano passado. Já dentro das 4 linhas, o Bugre anunciou na manhã desta terça-feira os 2 primeiros reforços para a disputa da Série C. No setor defensivo, Edson, ex-Ponte Preta e Cuiabá, irá defender a camisa alviverde. Junto do zagueiro também chega o lateral direito Inayan, ex-Velo Clube. Os 2 reforços já estão à disposição do técnico Hélio Cizenando. Já no setor ofensivo, Rafael Freitas foi reintegrado ao elenco alviverde. Após empréstimo para o Santos, o jovem atacante de 20 anos segue sendo observado pelo novo técnico. No Peixe, Rafael vivia sua melhor fase, com 5 gols em 6 partidas disputadas. Mas uma lesão grave no joelho afastou o atacante dos gramados. Pensando na ofensividade, o Guarani segue se adaptando ao estilo de jogo de Hélio Cizenando. O Bugre ainda procura peças com grande poder ofensivo no mercado, principal característica do novo comandante. Quem me conhece, quem me acompanha sabe das características da minha equipe, né? São características rápidas, pé na bola, a gente gosta de pressionar alto também, saber defender bem, andar para frente. São características que todo adversário, quem já me conhece, sabe o que vai ser exigido ali no nosso dia a dia. Né? Diante do Maranhão, o Guarani estreia na Série C na primeira semana de abril, no estádio do Castelão, em São Luís. É isso aí, esse é o jogo de estreia na Série C, campeonato que terá o mesmo regulamento do ano passado. Tem que ficar entre os 8, né? Melhor ficar de 1 a 4, porque aí decide em casa. São 2 grupos na sequência na competição, 2 quadrangulares com jogos de turno e retorno. A primeira fase é turno único. Guarani contratou o Edson e aí ele vem para compor o elenco ou vem para jogar, para ser titular? Eu acho que vem para compor o elenco. Todos nós conhecemos o Edson, né? E não, nada contra, tá? Muito pelo contrário. Mas o Guarani a gente percebe que tem já, né? Uma solidez no sistema defensivo. Então, na minha opinião, o Edson vem para compor elenco, CH. Não, na minha também. Eu até não entendi a contratação, mas respeito, vamos torcer para que dê certo, que ele vá bem, que se torne titular do time, toda a sorte do mundo para ele. Mas antes de comentar um pouco mais, eu queria fazer uma pergunta para o Breno. Breno, o Ralf renovou o contrato? Ainda não, CH, mas pelo que eu sei, o Ralf deve renovar. Até porque quem levou o Ralf pro Vila Nova foi o Frontini, né? E o Frontini hoje no Guarani, ele deu a entender, até na última entrevista coletiva, que o Ralf deve renovar o contrato. Sobre o zagueiro, eu também não entendi a contratação do Edson, e quando eu questionei algumas pessoas, me disseram que foi uma oportunidade de mercado, porque o Guarani contratou sem ter que pagar nada para algum outro clube, ou seja, ele estava livre no mercado, mas o Guarani tem muitos jogadores na posição, né? Tem o Maurício Antônio, tem o Jonathan, tem o Rafael Donato, tem o Rafael que estava sendo improvisado, além dos 2 bons zagueiros da base, o Matheus Povo e também o Nicolas. 6 zagueiros, você contrata mais um? Assim, diz que é negócio, né? Vamos ver. Quantos anos ele tem, Breno? 26? O Edson? O Edson, 23 anos. 23 anos é uma faixa de idade, Gleger, que você pode trabalhar em termos de negócio. Dá para entender. Tecnicamente não dá para entender. Mas eu desejo toda a sorte do mundo. E eu estou falando sobre o Ralf porque o Guarani está no mercado. O Breno já vem falando isso constantemente, que o Guarani busca um meia, um camisa 10, talvez um camisa 8, se tiver no mercado à disposição e pelo menos um atacante. Precisa contratar. Agora, tem um detalhe, Gleger, não sei se você acredita nisso, mas eu estou falando por causa do histórico do Hélio Cizenando.
ele é um cara que sempre trabalhou com parcos recursos. Então ele está acostumado, primeiro, a utilizar o jogador da base. E segundo, de recuperar jogadores que têm contrato. Essa é a minha esperança, que ele possa recuperar os atacantes que estão mal e os 2 meias que, infelizmente, caíram muito de produção. E eu vou colocar mais um adendo nisso tudo que você está falando, que o Hélio também é um cara que trabalha com elenco reduzido. E, por exemplo, o Guarani vai ao mercado. Vamos supor que o Guarani contrate mais um meia. Ele vai ficar com 3 meias. É o Isaac, o Torres e esse que vai chegar. Né? Vai contratar mais um atacante, tá? Mas aí faz a lista. Aí depois o Breno traz a lista de atacantes que tem o Guarani. Sendo que tem a possibilidade da base. Um exemplo. Vai atrás de um meia. O Rafael acabou de voltar aí, ó. Certo? Ah, precisa de um atacante. Pô, e o menino lá, o Kevin, né? Tá aí também, que é tudo jogador de qualidade. Eu tava falando isso agora na Rádio Bandeirantes, lá no programa Nossa Área, que o Hélio é um cara que ele olha pra base, diferentemente do Matheus. Ele é um cara que olha, que gosta de trabalhar com a base, e aí automaticamente, né, Batista, facilita o trabalho, porque qualidade tem, ou não tem. Por exemplo, fala pra mim um jogador que tá solto no mercado que tem a mesma qualidade do Rafael, que é da casa, que é do Guarani. É difícil. Então, assim, é isso que o Frontini tem que trabalhar. Porque às vezes o executivo vai lá, não, precisa trazer isso, isso e aquilo. Tá, mas o treinador ele tem que ter a leitura e falar, não, quero aquele menino da base e ter coragem para colocar. E o Hélio tem. O maior desafio do Hélio Cizenando será com relação a dar regularidade ao time do Guarani. O problema do Guarani ao longo desses últimos tempos tem sido a oscilação. Faz um jogo fantástico. Consegue ganhar ou consegue empatar. No jogo seguinte você imagina que aquilo será mantido. Não. Aí faz uma péssima partida, perde o jogo. Às vezes é um jogo que tem que ganhar, acaba empatando, como aconteceu na Série C, no jogo diante da equipe do Náutico. Então o Hélio Cizenando, ele tem que arrumar um jeito de acabar com essa síndrome que tomou conta do estádio Brinco de Ouro. Não tem uma regularidade, não tem uma sequência, faz jogos bons, é claro, evidente, que nenhum time vai fazer todos os jogos do campeonato inteiro, todos os jogos bem. Não é isso que eu estou dizendo, mas minimamente é necessário ter um equilíbrio entre defesa, meio-campo e ataque para não ficar exposto, como foi no caso diante da equipe do Náutico, que o time acabou perdendo, né? A Série B não subiu por causa daqueles 2 pontos. Estava ganhando do Náutico e cedeu um empate. Teve um jogador expulso, que foi o Alan Santos. Então, me parece que o maior desafio do técnico novo é justamente achar o equilíbrio, parar com a oscilação e fazer com que o time realize partidas boas em sequência. Envolve muito a parte emocional também. A parte emocional pra mim é o que pesa aí, tá? Esse jogo do Náutico, por exemplo. Eu tava ganhando o jogo, já tava subindo praticamente. E aí vai o Alan Santos lá no meio de campo, dá uma chegada no cara, expulso. Certo? Aí tem um cruzamento na área no escanteio lá, o goleiro vai, joga a bola para escanteio, pá, gol de empate. Então parte emocional. E nós vimos também, você falou desses dois. E o jogo do Botafogo de Ribeirão aqui? Que tinha tudo. Olha a partida que o Guarani tinha feito antes. Acho que foi contra a Portuguesa, né, CH? Foi bem pra caramba o Guarani. Fora de casa. Vem simples ganhar do Botafogo, tá classificado. Conseguiu perder. E adiar. Mas temos ainda mais um jogo contra o Palmeiras lá. Aí é difícil, né, meu amigo? Entendeu? Então eu acho também, Batista, concordo contigo. Mas eu não sei se você se lembra. Veio o Farney, veio o Matheus Costa aqui, eu disse exatamente isso. Como é que tá essa parte emocional? Porque a gente percebe esse desequilíbrio. Não dá o time, não consegue manter uma regularidade? Tá aqui, ó. Entendeu? Ou as contratações de jogadores que a hora que aperta, na hora que tem uma pressão, não consegue entregar aquilo que pode. É a história do treinador colocar a assinatura dele em todos os trabalhos. Isso acontece muito com o treinador em começo de carreira. E eu tenho falado isso constantemente aqui. O bom treinador, para um clube que não tem tanto recurso para contratar, diferente do Palmeiras e do Flamengo, precisa de um lateral esquerdo. Vai lá na Europa e contrata um cara de 50 milhões de euros. Não é? Eu estou dizendo na realidade de 99% dos times. E por que eu estou dizendo isso da história de colocar o trabalho? O que vale para alguns treinadores é o conceito dele, não o grupo que ele tem à disposição.
Os jogadores que estão aí à disposição, o que cabe ao treinador? Adaptar uma maneira de jogar, não é? E muitas vezes isso não acontece. Que é outro problema que também interfere, além do emocional, que é muito óbvio o que o Gleger colocou, é a história de abandonar, né, a parte humana da relação técnico-jogador e só ficar pautado o trabalho em cima de estatística. Eu não sou contra estatística, mas, Gleger, quantos técnicos que você teve na sua carreira que ali na conversa, no jogo de cintura, no carinho, na preocupação individual, resolveu o problema? É verdade, muitos. Mas tem muito isso. Ô Breno, ontem até a gente deu uma passada d'olhos lá, pedir para o Pedro Piscinato levantar o time do Maranhão, né, que é o adversário do Guarani, o primeiro aí na Série C. E vi lá que tem o Pimentinha, apesar que ele é banco. O Pimentinha tem 38 anos e fez muito sucesso lá no Sampaio Correia. Você conhece algum jogador do time do Maranhão? Quais são os jogadores conhecidos desse time do Maranhão? Bom, Pimentinha, como você disse, Batista, é o jogador mais conhecido do time, né? Nesse ano de 2026, ele atuou por 10 jogos. Ele que vinha atuando pelo Sampaio Correia, eu tô aqui com as fichas dele, desde 2020, vinha jogando pelo Sampaio Correia, agora 10 jogos pelo time do Maranhão. O Maranhão não tem um elenco conhecido e provavelmente nos próximos dias vou tentar entrevistar o treinador do Maranhão para falar a respeito do time, a respeito da expectativa nessa Série C do Brasileiro, até porque o Maranhão é novato, né? Acabou de subir, provavelmente vai lutar pela permanência. Agora tem umas coisas curiosas no Guarani, né? Eu já sabia nos bastidores que o Guarani não iria ficar com o Marcelo Cordeiro. Eu não sei se ele também sabia e até por isso acabou aceitando o convite da Inter de Limeira. Mas o Guarani demora muito para tomar atitudes. O pessoal da diretoria, do CA, por que não colocaram, por exemplo, eu não sei quem vai ser anunciado como novo auxiliar fixo, se é que o Guarani vai fazer agora. Mas por que não colocou já desde o início do ano Jairo, já que tem tantos jogadores da base agora atuando entre os profissionais? O Hélio está trabalhando com o Guarani há 5 dias. Na entrevista coletiva, eu acompanhei atentamente inteira a entrevista coletiva, ele diz que ele vai trabalhar esquema de jogo pensando no adversário, que ele não é fechado em um único esquema. Pelo que eu soube, nesses primeiros treinamentos, ele está atuando com a mesma formação do Matheus Costa no 4-3-3 e atuando basicamente com o mesmo time titular. No sábado, eu até trouxe na Rádio Bandeirantes, no Nossa Área, que é apresentado pelo CH, agora há pouco, né, eu trouxe a informação que o Guarani vai fazer um jogo-treino contra o Audax. Eu espero que o Hélio Cizenando comece a mexer no time, no esquema de jogo e também testar outras opções. Por exemplo, esse lateral Inayan. Quando tava o Farney e o Matheus, eu até questionei o Farney fora do ar, eu falei, o Inayan é um jogador que estão especulando aqui no Guarani. Vocês têm um interesse? Ele falou, só especulação, não temos o interesse no Inayan. Aí o Farney vai embora, o Matheus vai embora, o Inayan é contratado pelo Guarani, sendo que na semana passada o próprio Frontini disse o seguinte na entrevista coletiva de apresentação do Hélio Cizenando: olha, a gente não vai contratar jogadores agora, vamos observar. Por exemplo, tem o lateral Ian, que acabou de chegar do Internacional, mas será que 5 dias eles observaram já o Ian e já resolveram contratar o Inayan? Tem algumas coisas que não dá para entender ainda no Guarani, Batista. Bom, o Marcelo Cordeiro foi para a Inter de Limeira, vai trabalhar lá como auxiliar. Aqui no Guarani era auxiliar fixo. Lá ele será o auxiliar do Matheus Costa. Trabalhou com ele no Guarani, mas não era do Matheus Costa. No Guarani ele era auxiliar fixo. Então saiu do Guarani para atender ao chamado do Matheus Costa na Inter. Pode ser que aí esteja nascendo uma nova dupla, né? Pode ser. Pode ser. Eles se relacionaram muito bem. O ambiente nos tempos do Marcelo, do Matheus aqui,
eram positivos. Todo mundo falava muito bem do Matheus Costa aqui. Jogadores, comissão técnica, a relação, o vestiário era muito bom. E com certeza as ideias bateram, né? Ele vai ter muito sucesso lá, sorte para os dois lá na Inter de Limeira. Eu acho que a Inter acerta na contratação dos dois profissionais. Eu também acho que acerta. E assim, acontece muito isso, né, Batista? Sim. Às vezes o treinador fica lá, o cara da casa. Né? Aconteceu isso com o Wagner Mancini e com o Anderson. Lembra do Anderson, zagueiro? Anderson Batatais. Anderson Batatais. Aconteceu a mesma coisa. E aí dá a liga, entendeu? Então, assim, E o Marcelo Cordeiro é um cara que conhece muito de futebol também. A gente tem que realmente enaltecer. Para mim é desejar boa sorte aos dois e dizer que eu também acredito que vai dar muito certo essa dupla. Série C que você vai acompanhar aqui na tela da Band a partir do dia 4 de abril. Já vai anunciando, avisando, a Band vai transmitir não só a Série C, mas também a Série D. Times aqui da região, como é o 15 de Piracicaba e também o Velo Clube.